Hare Krishna. Jai Hare Krishna, ou Mary Krishna. Minhas reverências, todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yasodanandana Braja Jana Ranjana, Yasodanandana Braja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari,
Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandanam Braja Jana Ranjana Yashodanandanam Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Hare Krishna, bom dia a todos, Mary, Otávio, Haribol, Guru Krishna Das, Hare Krishna, Luiz Rocha Goulart. Hare Krishna, bom dia. Vamos seguir então com Srimad Bhagavatam. Jai Sundarangi, reverências. Om Namo Bhagavate
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bom, então, hoje leremos o verso número 22. É o canto 3, capítulo 16. Jaya e Vijaya são amaldiçoados. Verso 22, o sânscrito é o seguinte: Dharmasya te bhagavatas trijuga tribhiswai padbhis characharam idam dvijadivattartham nunam britam tadavigati rajastamascha Sattvainano varadayatanu nirasya Dharmasya te bhagavatas trijuga tribhiswai padbhis characharam idam dvijadivattartham nunam britam tadavigati rajastamascha Sattvainano varadayatanu nirasya. Tradução palavra por palavra. Dharmasya, da personificação de toda a religião. Te, de vós, Bhagavata, da suprema personalidade de Deus. Triyuga, vós que vos manifestais em todos os 3 milênios. Tribhi, por 3, Swaihi, vossos próprios. Padbhi, pés, Chara acharam, animados e inanimados. Idam, este universo. Dvija, os 2 vezes nascidos. Devata, os semideuses. Artam, para o benefício de. Nunam, contudo. Britam, protegido. Tat, esses pés. Abhigati, destruindo. Rajaha, o modo da paixão. Tamaha, o modo da ignorância. Cha, e. Satvina, de bondade pura. Naha, a nós. Varadaya, outorgando todas as bênçãos. Tenuva, por vossa forma transcendental. Nirasya, afastando. Deixa eu ver aqui. Como posso ver isso?
Como posso ver se o celular está com som para avisos? Deixa eu ver aqui. Mary está dizendo que não está ouvindo, não é? Alguém mais está tendo dificuldades com a audição? Tá, então pode ser o próprio celular de Sundarang, não é? É. Tá, então talvez seja o seu mesmo, Sundarang. É bom checar, porque os outros não, os outros estão. O Marcelo disse agora que está ouvindo claramente. Então vamos seguir, tá? Sundarang, talvez seja bom você checar. Pode ser o seu celular. Então vamos ouvir agora a tradução do verso. Ó Senhor, ó Senhor, sois a personificação de toda a religião. Portanto, vós vos manifestais em 3 milênios, e assim protegeis este universo, que consta de seres animados e inanimados. Os Kumaras estão falando. Por vossa graça, que é de bondade pura, e é a outorgadora de todas as bênçãos, por favor, afastai os elementos de rajas e tamas, para o benefício dos semideuses e dos 2 vezes nascidos. Eu vou repetir a tradução. Ó Senhor, sois a personificação de toda a religião. Portanto, vós vos manifestais em 3 milênios, e assim protegeis este universo que consta de seres animados e inanimados. Por favor, por vossa graça, que é de bondade pura, e é a outorgadora de todas as bênçãos, por favor, afastai os elementos de rajas e tamas, para o benefício dos semideuses e dos 2 vezes nascidos. Então, vamos ouvir agora o significado de Srila Prabhupada. Neste verso, o Senhor é chamado de Triyuga, ou aquele que aparece em 3 milênios, a saber, as yugas Satya, Dvapara e Treta. Não se menciona que ele apareceu no 4º milênio, ou seja, na Kali Yuga. Na literatura védica,
descreve-se que em Kali Yuga ele vem como Channa Avatara, ou uma encarnação, só que não aparece como uma encarnação manifesta. Nas outras yugas, contudo, o Senhor é uma encarnação manifesta, e por isso ele é chamado de Triyuga, ou o Senhor que aparece em 3 yugas. Sridhara Swami descreve Triyuga da seguinte maneira. Yuga significa, abre aspas aqui, dupla ou par. Então essas duas palavras estão entre aspas. E elas são os significados para Yuga. Dupla ou par. E Tri significa 3. O Senhor manifesta-se como 3 duplas através de suas 6 opulências, ou 3 pares de opulências. Dessa maneira, ele pode ser chamado de Triyuga. O Senhor é a personalidade dos princípios religiosos. Em 3 milênios, os princípios religiosos são protegidos por 3 classes de cultivo espiritual: austeridade, limpeza e misericórdia. O Senhor é chamado de Triyuga também neste sentido. Na era de Kali, esses 3 requisitos para o cultivo espiritual estão quase ausentes. Mas o Senhor é tão bondoso que, apesar de Kali Yuga ser desprovida dessas 3 qualidades espirituais, ele vem e protege a população desta era sob sua encarnação oculta como o Senhor Chaitanya. O Senhor Chaitanya é chamado de, abre aspas aqui, oculto, fecha aspas. Porque, embora seja o próprio Krishna, ele se apresenta como um devoto de Krishna e não diretamente como Krishna. Os devotos oram ao Senhor Chaitanya, portanto, que elimine seu estoque de paixão e ignorância, as mais notáveis, também entre aspas aqui, virtudes desta yuga. Kali Yuga, hein? Um lugar cheio de paixão e ignorância. No movimento para a consciência de Krishna, uma pessoa purifica-se dos modos da paixão e da ignorância, cantando o santo nome do Senhor. Hare Krishna, Hare Krishna. Conforme foi introduzido pelo Senhor Chaitanya. Os 4 Kumaras estavam cônscios de sua situação nos modos da paixão e da ignorância, porque, embora em Vaikunta, quiseram amaldiçoar devotos do Senhor. Como eram conscientes de sua própria fraqueza, eles, os Kumaras, oraram ao Senhor que eliminasse sua paixão e ignorância ainda existentes. Os 3 requisitos transcendentais: limpeza, austeridade e misericórdia. Repetindo,
limpeza, austeridade e misericórdia. São qualificações dos duas vezes nascidos e dos semideuses. Quem não está situado na qualidade da bondade não pode aceitar esses três princípios de cultivo espiritual. Para o movimento para a consciência de Krishna, portanto, proíbem-se três atividades pecaminosas, a saber, o sexo ilícito, a intoxicação e o consumo de outro alimento que não seja a praçada oferecida a Krishna. Essas três proibições baseiam-se nos princípios de austeridade, limpeza e misericórdia. Os devotos são misericordiosos porque poupam os pobres animais. E são limpos porque estão livres da contaminação de alimentos indesejáveis e hábitos indesejáveis. A austeridade é representada pela vida sexual restrita. Esses princípios, indicados pelas orações dos 4 Kumaras, devem ser seguidos pelos devotos que estão ocupados em consciência de Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Jnana Timirandasya Jnanam Jnana Shalakaya Chaksurun Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na região mais obscura de ignorância e meu mestre espiritual abre meus olhos com a luz, com o achote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namine. Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhanta Nashini. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarini. Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhya eva cha patitanam pavanibhyo vaishnavibhyo namo namaha. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Jai, ISKCON, Rio de Janeiro. Reverências. Srila Prabhupada Ki Jai. Bom, vamos conversar um pouco sobre esse verso. Eu vou repetir aqui. Dharmasya te bhagavatas trijuga tribhir swaihi padbhis characharam idam dvija devatartham nunam britanta dabhighati rajas tamascha
Sattvena no Varadaya Tanuva Nirasya. Ó Senhor, sois a personificação de toda a religião. Portanto, vós vos manifestais em 3 milênios, e assim protegeis este universo, que consta de seres animados e inanimados. Por vossa graça, que é de bondade pura, e é a outorgadora de todas as bênçãos, por favor, afastai os elementos de Rajas e Tamas para o benefício dos semideuses e dos 2 vezes nascidos. Aqui tem o ISKCON Rio de Janeiro. Interessante que ao escrever o terceiro canto, Srila Prabhupada ainda estava na Índia e ainda não tinha iniciado a ISKCON. Depois ele introduziu não jogos de azar como o princípio da veracidade. Uma observação interessante. Aqui ele não menciona a intoxicação como o princípio da austeridade. Ele fala que o princípio da austeridade aqui é o princípio da vida sexual restrita. Bom, a fala aqui é a fala dos Kumaras. Nós estamos ouvindo os Kumaras falando numa circunstância importante. Anteriormente, os Kumaras estavam afetados pela ira, porque os porteiros de Vaikunta, Jaya e Vijaya, os impediram ali na entrada. Então, afetados por essa ira, eles amaldiçoaram esses devotos. Só que, enquanto isso ocorria, o próprio Senhor, o Senhor Vishnu, vem. O Bhagavatam descreve, inclusive, quando o Senhor Vishnu se aproxima, não é? Com detalhes. Então, o contato com o Senhor Vishnu, isso é algo importante. Quando eles viram o Senhor, e quando eles ouviram o Senhor Vishnu se pronunciar ali, esse contato imediatamente assim provocou mudanças internas aqui que são visíveis agora na fala dos Kumaras. Não é? Eles, como vimos, eles
livraram-se de qualquer influência dos modos inferiores. E agora eles estão nesse verso pedindo, por favor, afastai esses elementos de rajas e tamas para o benefício dos semideuses e dos duas vezes nascidos. Então esse modo da bondade, sem paixão e ignorância, é necessário. Eles reconheceram, não é, seu erro, inclusive estavam prontos, não é, para receber qualquer que fosse a punição por terem amaldiçoado dois devotos. Então aqui estamos com a fala dos Kumaras, podendo presenciar uma mudança de consciência. E isso tudo graças ao contato, o contato com o Senhor Supremo. Esse contato é extremamente necessário, imprescindível para que mudemos a nossa consciência. Agora podemos estabelecer esse contato com o Senhor, que aparece sob a forma de som, vibração sonora. Krishna pode assumir qualquer forma, inclusive a forma de som. E agora, em Kali Yuga, ele se faz presente, mesmo nessa era tão cheia de limitações, tão cheia de problemas, desqualificações. Ele se faz presente na forma de som. Ele vem disfarçado, como o Prabhupada disse aqui, como um devoto dele mesmo, Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é aqui mencionado como uma encarnação oculta. E se faz presente em seus nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Como o Sri Chaitanya Mahaprabhu diz, né, em seu Shikshastaka, você investiu todas as suas potências nesses nomes transcendentais e nem sequer estabeleceu regras estritas e difíceis para cantá-los. Então o Senhor Krishna, esse mesmo Senhor Vishnu, não é, que abençoou os Kumaras, proporcionando esse contato direto, ele nos abençoa hoje, proporcionando contato direto com ele mesmo, que assumiu essa forma de vibração. Não é? E aqui nós estamos vendo
podemos ver nesses versos aqui o que aconteceu logo em seguida, depois daquele ambiente tenso em que os Kumaras são impedidos ali de entrar nos Vaikunthas, ou no planeta Vaikuntha. Então, que eles ficam irritados e lançam, assim, amaldiçoam os porteiros, né? Ali é um momento cheio de tensão, mas com a chegada de Vishnu, toda a tensão desaparece, os modos da paixão e ignorância não podem estar presentes na presença do Senhor. Como Chaitanya Charitamrita diz, Krishna Surya Sama. Krishna é como o sol. Maya Raya Andhakara. Maya como a escuridão. Jahan Krishna Tahan Nahi Maya Radhikara. Na presença de Krishna, Maya não pode agir, atuar. Então, é muito importante esse contato. Nós podemos agora estabelecer esse contato e torná-lo contínuo, lembrando, cantando, não é? Servindo o santo nome, ensinando, passando adiante. Nós podemos estabelecer esse contato contínuo com o Senhor. E isso, sem dúvida, assim como aconteceu aqui com os Kumaras, vai afastar, não é, a influência dos modos da paixão e da ignorância, que, como o Prabhupada diz aqui, de uma maneira um tanto irônica, não é? Essas são as notáveis virtudes desta yuga: paixão e ignorância. Então esse contato deve ser levado muito a sério. Eu vou agora... Aqui nós estamos vendo realmente o efeito do encontro com o Senhor. E estamos vendo aqui que os Kumaras, eles estão agora realmente tirando proveito da presença do Senhor para pedir a Ele, não é? Eles estão fazendo um pedido: por favor, afaste os elementos de Rajas e Tamas para o benefício dos semideuses e dos duas vezes nascidos. Os semideuses são agentes do Senhor no grande serviço para administrar o universo. E os Brahmanas são como que a parte mais importante do corpo social, né? Cabeça, que deve seguir rumo à volta ao lar, à volta para Deus. Então,
os Kumaras, para o benefício dos Brahmanas e dos semideuses, dos 2 vezes nascidos, né, e dos semideuses, ele pede aqui, por favor, afaste os elementos de Rajas e Tamas. Aqui é um pedido importante, porque não é possível manter o contato com o Senhor sob o efeito desses modos. Temos que subir, ir para cima desses modos, para podermos estabelecer e manter o contato com o Senhor. Como Sri Chaitanya Mahaprabhu diz, Trinada Pisuni China, Tarura Pisa Hishnuna, Manina Manadina, Kirtanya Sadhari, para cantar o santo nome do Senhor constantemente, ou seja, para estarmos sempre em contato com o Senhor, precisamos desenvolver uma mentalidade humilde, não é? E isso significa estar acima da paixão e da ignorância. Considerando-nos inferiores a palha na rua, essa mentalidade certamente desprovida de paixão. E também estarmos sempre prontos a oferecer respeito a Manina Manadina, dar respeito sem exigir respeito. Nos modos inferiores, como por exemplo paixão, queremos com muita força reconhecimento, respeito, mas na posição humilde, então freamos essa tendência e ao invés de exigir respeito para nós, estamos prontos para respeitar. Kirtanya Sadhari. Então, dessa maneira, nós podemos manter o contato com o Senhor, cantando seus nomes constantemente. Então, é muito importante que o pedido dos Kumaras, eles estão assim aproveitando a presença do Senhor, e eles dizem assim: por vossa graça, que é de bondade pura e é a outorgadora de todas as bênçãos, por favor, afastai os elementos de Rajas e Tamas para o benefício dos semideuses e dos 2 vezes nascidos. Isso tem uma relação direta com um incidente, porque eles mesmos, os Kumaras, reconheceram que ficaram afetados pela paixão e por isso cometeram o que eles descrevem como um erro, não é? Que foi assim, amaldiçoar 2 devotos e ainda por cima em Vaikunta. Uma situação de fato extraordinária. Bom, eu vou passar aqui por alguns pontos do significado que são interessantes. Aqui, Srila Prabhupada
fala sobre o termo Triyuga, ou aquele que aparece em 3 milênios, ou as yugas de Satya, Dvapara e Treta. Não se menciona que ele apareceu no 4º milênio, ou seja, na Kali Yuga. Na literatura védica descreve-se que em Kali Yuga ele vem como Channa Avatar, ou uma encarnação, só que não aparece como uma encarnação manifesta. Nas outras yugas, contudo, o Senhor é uma encarnação manifesta, e por isso ele é chamado de Triyuga, ou seja, aquele que aparece em 3 yugas, não é? Milênios. Mas aqui Prabhupada traz um conceito também interessante dado por Sridhara Swami sobre o termo Triyuga. E segundo Sridhara Swami, Yuga significa dupla ou par. Então esse é um significado do termo Yuga, par, dupla, 2. E Tri significa 3. Então ele diz o seguinte, que o Senhor manifesta-se como 3 duplas. Através de suas 6 opulências, ou 3 pares de opulências. Dessa maneira ele pode ser chamado de Triyuga. O Senhor é a personalidade dos... Sim, então aqui o conceito de Triyuga, dado por uma definição de Triyuga, dada por Sridhara Swami. Então temos 2 formas de abordagem do termo. O Senhor é a personalidade dos princípios religiosos. Então aqui Prabhupada entra nessa primeira frase do verso, onde Krishna os Kumaras dizem: ó Senhor, sois a personificação de toda a religião. Então Prabhupada fala sobre isso aqui. Em 3 milênios, os princípios religiosos são protegidos por 3 classes de cultivo espiritual, a saber, a austeridade, a limpeza e a misericórdia. Como a ISKCON falou aqui, ISKCON Rio, talvez seja Prabhupada Vyoma, não sei. Tá, ele explicou que na época que Prabhupada escreveu, estava na Índia e não... o princípio da veracidade não foi descrito nesse significado. O Senhor é chamado de Triyuga também nesse sentido. Aqui. Na era de Kali, esses 3 requisitos, ou seja, a austeridade, a limpeza e a misericórdia, estão praticamente desaparecidos, não é? Na era de Kali. Mas o Senhor é tão bondoso que, apesar de Kali Yuga ser desprovida dessas 3 qualidades espirituais, ele vem e protege a população desta era sob sua encarnação oculta como o Senhor Chaitanya. O Senhor Chaitanya é chamado de oculto, porque embora seja o próprio Krishna, ele se apresenta como um devoto de Krishna, e não diretamente como Krishna. Ou seja, não é que o Senhor não vem na Kali Yuga. Ele vem, mas aqui está a característica dessa vinda na Kali Yuga
é diferente da vinda em outras yugas, onde o Senhor assume sua posição como Krishna. Aqui ele se disfarça, embora seja o próprio Krishna, ele vem como um devoto de Krishna. Então agora aqui, Prabhupada fala sobre o processo que na Kali Yuga vai de fato nos livrar dos modos inferiores, da paixão e da ignorância. Ele diz aqui, os devotos oram ao Senhor Chaitanya, portanto, que elimine seu estoque de paixão e ignorância, as mais notáveis virtudes dessa era, dessa yuga. No movimento para a consciência de Krishna, uma pessoa purifica-se dos modos da paixão e da ignorância, cantando o santo nome do Senhor, Hare Krishna, conforme foi introduzido pelo Senhor Chaitanya. Então aqui o processo na Kali Yuga para que nos libertemos, para que nos elevemos acima dos modos inferiores, paixão e ignorância, que é o cantar dos santos nomes, como havia falado anteriormente. Os 4 Kumaras estavam cônscios de sua situação nos modos da paixão e da ignorância, porque, embora em Vaikunta, quiseram amaldiçoar devotos do Senhor. Então esse é o efeito, não é, da ação ou do contato com os modos inferiores. Mesmo enquanto praticamos serviço devocional, aqui, nesse ambiente inóspito, mundo material, Kali Yuga, os modos podem nos atingir. E o efeito da influência da paixão e ignorância pode ser vai nos levar a atos perigosíssimos, como, por exemplo, a ofensa a um Vaishnava, invejar um Vaishnava, ofender um Vaishnava. Então, nós temos que levar a sério e nos proteger da influência dos modos inferiores, estabelecendo contato sério e constante com o Senhor, cantando seus nomes, seus santos nomes. Os 4 Kumaras estavam cônscios de sua situação nos modos da paixão e da ignorância, portanto, embora em Vaikunta quiseram amaldiçoar devotos do Senhor. Como eram conscientes de sua própria fraqueza, eles oraram ao Senhor que eliminasse suas paixão e ignorância ainda existentes. Os 3 requisitos transcendentais, limpeza, austeridade e misericórdia, são qualificações dos 2 vezes nascidos e dos semideuses. Quem não está situado na qualidade da bondade não pode aceitar esses 3 princípios de cultivo espiritual. Então, esses princípios como austeridade, limpeza, compaixão, misericórdia, são fundamentais para a nossa jornada exitosa de volta a Deus. E não é possível que aceitemos esses princípios
se estamos afetados pela paixão e ignorância. Krishna também ele fala Traigunya Vishaya Vida. Ele diz para Arjuna, eleve-se acima dos modos da natureza. Então aqui no final, Prabhupada lembra orientações práticas para as nossas vidas que são estabelecidas pela sociedade criada por Prabhupada para nossa proteção e para o nosso avanço. Para o movimento para a consciência de Krishna, portanto, proíbem-se 3 atividades pecaminosas, a saber, o sexo ilícito, a intoxicação e o consumo de outro alimento que não seja a prasada oferecida a Krishna. Ressaltando aqui ainda a observação feita pela ISKCON Rio, que Prabhupada logo em seguida introduziu o princípio da veracidade e que precisa ser protegido com que precisa ser protegido evitando-se a jogatina, os jogos de azar. Essas proibições baseiam-se nos princípios de austeridade, limpeza e misericórdia e também da veracidade. Não é? Os devotos são misericordiosos porque poupam os pobres animais. Não é? Então, o hábito de não comer carne, peixe, ovos, de fato, está diretamente associado ao princípio da misericórdia, da compaixão. Não é? São limpos porque estão livres da contaminação de alimentos indesejáveis. Também a limpeza interna. Não é feita através do canto constante, da lembrança dos passatempos e dos nomes do Senhor. E também esse princípio da limpeza está associado à compreensão sobre a vida sexual e prática apropriada, restrita ao casamento. E esse princípio está associado essa conduta está associada ao princípio da limpeza. E a austeridade é representada aqui, Prabhupada diz, pela vida sexual restrita, tá? E nos textos atuais nós vimos que a austeridade pode ser conquistada quando evitamos nos envolver com a intoxicação. Esses princípios indicados pelas orações dos 4 Kumaras devem ser seguidos pelos devotos que estão ocupados em consciência de Krishna. Então eu passei aqui por todo o significado de Prabhupada. Acho que ele certamente contemplou todas as partes do verso, que eu vou ler novamente agora, dos Kumaras. Ele diz, ó Senhor, sois a personificação de toda religião. Portanto, vós vos manifestais em 3 milênios e assim protegeis este universo que consta de seres animados e inanimados, por vossa graça, que é de bondade pura e é a outorgadora de todas as bênçãos. Por favor, afastai os elementos de rajas e tamas para o benefício dos semideuses
e dos 2 vezes nascidos. Bom, é isso, deixa-me ver, acho que tem aqui alguns comentários e eu vou ler. Otávio, Prabhu, minhas reverências. Sri Chaitanya Mahaprabhu foi um Shakti Sri Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna. Ele não está na categoria de Shakti Avatara. Tá, ele é o próprio Krishna que veio com um propósito bem específico e é isso, não está na categoria Shakti Avatara, é uma outra categoria de avataras, que são encarnações que vêm dotadas com um poder específico para a realização de uma determinada missão. Mas Sri Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Krishna, dotado com as 6 opulências, e isso você pode tirar todas as dúvidas sobre isso no Sri Chaitanya Charitamrita. Mesmo o Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam fala sobre isso, mas no Chaitanya Charitamrita temos um relato pormenorizado sobre a posição do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Marcelo Magalhães. Eles podem ter sido barrados na porta porque ainda estavam sujeitos a essa influência dos modos da paixão e ignorância. Mais adiante, num dos significados, Prabhupada fala sobre isso. Eles não estavam exatamente dentro de Vaikuntha. Ele atribui isso ao fato dos Kumaras terem retornado. Eles não entraram, eles voltaram. Esse capítulo descreve a entrada de Vishnu, logo em seguida, não é? Vishnu se despede de Jaya e Vijaya, os abençoa, glórias a vocês, agora vão, não se preocupem, tá? Vishnu diz para eles, embora eu pudesse, reverter essa maldição, eu não faria isso, tá? Então Vishnu tinha um plano claro e disse, agora vão, não se preocupem, vocês vão estar sempre comigo, né, sob a forma da lembrança impulsionada pela ira. Bhakti Yoga, o serviço devocional, é tão impressionante que mesmo que você se associe com Krishna por conta de grande ira ou por medo, como era o caso de Kamsa, ele tinha medo de Krishna e esse medo o fazia lembrar Krishna o tempo inteiro. Então, essa lembrança constante nos purifica. Então, ele fala, mais adiante Prabhupada fala, sim, eles não estavam dentro de Vaikuntha, estavam na entrada. E provavelmente isso possa justificar a influência da paixão. Também o próprio Krishna diz, não, na verdade, foi meu plano vocês virem aqui. Eu queria que vocês viessem exatamente para tudo isso ocorrer. Então, Krishna tinha um plano. Então, a manifestação de paixão e ignorância nas mentes dos Kumaras, por um lado, foi
estava sob o controle direto de Krishna. Krishna vem sob a forma de seu nome, Nama Avatar. Marcelo está a manifestação de Krishna nessa era se chama Nama Avatar. Sim, Krishna está no seu nome, não é? O nome de Krishna é sem dúvida uma manifestação dele agora nessa era. E nós podemos nos valer disso e eliminar dentro de nós a influência dos modos inferiores, paixão e ignorância, nos associando continuamente com esses nomes, com esse Nama Avatar. Prabhu, em relação ao princípio da não violência, como devemos nos posicionar em relação à exploração das vacas na indústria do leite? Aqui é Sundarangi falando. Existe alguns devotos evitam tomar o leite porque industrializado, porque de alguma maneira é uma espécie de incentivo ao maltrato às vacas, a esse animal tão... Outros devotos alegam que não, eles já estão sendo tão maltratados, é importante que utilizemos essa energia provida por eles para ajudá-los. São dois posicionamentos um tanto polêmicos entre os devotos. Eu acho que, se for possível, que façamos arranjos, não é, para consumir o leite que não seja industrializado, é interessante, não é? Até mesmo porque sabemos como essas indústrias são complicadas, não é? Eles são capazes de fazer manobras perigosas para se beneficiarem, e eles podem adicionar ali ao leite produtos estranhos, e enfim. Mas é isso que eu teria que dizer agora sobre esse ponto especificamente. As duas condutas, tanto, por exemplo, são condutas que se preocupam com o benefício, com a proteção às vacas, porque Krishna diz, Krishna, ele próprio veio como um vaqueirinho, né? Ele mostrou ao mundo a importância desses animais e, enfim, então devemos procurar fazer nossa parte para dar exemplo àqueles que estão à nossa volta sobre uma conduta que proteja as vacas, os brahmanas. Iskon Rio. Nessa Kali Yuga, Sri Krishna descendeu pessoalmente como Senhor Chaitanya, mas é dito que em outras Kali Yugas o Senhor empodera uma diva para propagar o Sankirtana Jagya. Aqui são informações interessantes, diretas da ISKCON Rio de Janeiro. O sacrifício da era de Kali.
Então nós temos agora uma oportunidade ímpar, porque imagina, descemos pelas yugas anteriores e escorregamos. Isso significa que perdemos as oportunidades que Krishna nos deu em outras eras para a nossa liberação. Krishna sempre vem e nos dá oportunidades. Paritranaya sadunam vinashaya chaduskritam. Krishna vem e estabelece o Dharma e nos dá oportunidades para nos liberarmos. Passamos por Satya, Treta, Dwapara e aqui estamos. Perdemos as oportunidades. Agora, como foi dito aqui, nessa Kali Yuga especificamente, Krishna veio de novo, como Sri Chaitanya Mahaprabhu, o que é raro acontecer. Normalmente ele, como foi dito pela ISKCON Rio, ele empodera uma diva, tá, para propagar o Sankirtan Yagya, o sacrifício da era de Kali. Mas agora contamos com a presença direta, pessoal, do Senhor. Se formos bem atentos, talvez possamos ainda, com um esforço, ouvir seus passos, os passos de sua dança nesse planeta Terra, que foi há tão pouco tempo, 500 e poucos anos atrás. Ele com seus pés de lótus dançou nesse planeta. Tá? E quando avançarmos, certamente vamos poder ouvir o som e talvez não só isso, mas entrar nessa grande dança que é o Sankirtana Yagya. Mas não é só o leite, que Mary Krishna diz, tem a manteiga, tem o queijo também. Pois é, Mary, pois é. Então temos que ver esse princípio de proteger esses animais e trazer esse princípio para os nossos atos, não é? Proteger da melhor maneira possível. Se pudermos, não é, obter esses produtos da maneira mais limpa possível, melhor, não é? A indústria é um problema. A indústria trouxe e continua nos enchendo de problemas. Otávio Daniel, complementando a pergunta de Mataji Sundarangi sobre a exploração das vacas, pode-se dizer que é tempo, lugar e circunstâncias diante da era em que nos encontramos? Podemos fazer ajustes nos nossos hábitos e tudo mais, mas desde que seja de forma segura, com a autorização das escrituras, assim, de forma que as escrituras possam nos proteger, que os sábios, que o guru, que todos nos protejam. Eu lembro numa época de muita polêmica no movimento sobre, por exemplo, macarrão. Macarrão tem ovos, não tem ovos.
Aí um devoto ia lá e pesquisava, agora tem, então não pode, ninguém mais pode, agora não tem. Era uma coisa assim. Mas o ponto, o importante é que tentemos agir da maneira menos de forma que não nos tornemos expostos à influência dos modos inferiores da maneira mais limpa possível, mais pura possível, com inteligência fria, sem deixar o desejo do estômago e da língua tomar conta de nossas decisões. Tá? E nos informarmos com devotos experientes que praticam Bhakti Yoga de forma constante e explícita. Tá? Tempo, lugar e circunstância. Prabhupada fez ajustes, como por exemplo, número de rondas, de voltas. Precisamos considerar tempo, lugar e circunstância para que possamos pôr em prática, de acordo com esses, né? De acordo com tempo, lugar e circunstância, a prática do que é essencial, que é Bhakti. O essencial é Bhakti. É devoção por Krishna, lembrar de Krishna. Manmana bhava mad bhakto, madhyaji mana maskuru. Temos que manter nossa mente em Krishna, lembrar dele. Complementando, já falei sobre isso. Marcelo, vai ter música para fechar a aula? Ah, sim. Vou fazer sim, Marcelo. Acho que vi alguma coisa aqui que eu não li ainda aqui. Acho que alguém falou sobre Kalki como sendo uma encarnação da Kali Yuga. Eu não sei se foi essa a pergunta, porque não está aparecendo aqui. Eu estou girando aqui para cima e para baixo, mas não estou encontrando. Mas Kalki vem ele vem no final da era. Normalmente Krishna vem, estabelece os princípios, quer dizer, as características de uma vinda, de uma encarnação, que ele estabelece o Dharma, protege os devotos, aniquila os malfeitores, né? Mas no final da Kali Yuga, praticamente Kali Yuga será uma era de malfeitores. Então a vinda de Kalki é uma vinda para é uma vinda conclusiva, para fechar a era. Então ele elimina a todos com sua espada e é isso. Então é uma característica, as características de restabelecer Dharma, dar proteção a devotos, tá? Ele basicamente vem para fechar a era de Kali e dar início a um outro ciclo, né? Tá bom? Olha, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Sundarangi, Luiz, Mary, muito estático estar com vocês aqui. Anabela,
Hare Krishna. ISKCON Rio de Janeiro diz aqui sobre Kalki. Kalki não foi um Yuga Avatara, mas um Lila Avatara. Uma informação aqui para quem fez a pergunta sobre Kalki, vinda diretamente do Rio de Janeiro. Muito estática a participação da ISKCON Rio. Tá bom? Então vamos cantar para o Senhor Chaitanya? Sri Krishna Chaitanya Prabhu Doya Koro More Toma Vina Kidayalu Jagata Samsare Patita Pavana Hetu Tavavatara Mosamopatita Prabhu Napai Bihar Ha Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Kripa Bolokana Koro Ami Guru Dukhi Doya Koro Sitapati Advaita Gosai Tava Kripa Bhale Pai Chaitanya Nitai Doya Koro Não Aha Swarup Sanatana Rupa Raghunata Bhata Juga Sri Jiva Prabhu Lokanath Doya Koro Sri Acharya Prabhu Srinivasa Ramachandra Sangamage Narottamdas Krishna Chaitanya Prabhu Doya Koro More Toma Vina Kidayalu Jagata Samsare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Jai Haribo Sri Chaitanya Mahaprabhu Ki Jai. Obrigado, Prabhupada ISKCON de Rio, todas as glórias a Seva Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Hare Krishna. Obrigado, Mary. Obrigado a todos vocês. São Marcelo, Anabela, Otávio, Sondarangi, ISKCON Rio. Haribo. Muito obrigado. Tenha um excelente dia. Todas as glórias a Srila Prabhupada.